Em outubro de 1983, numa iniciativa da então secretária da presidência da Frasle, a senhora Carmen Araldi, formou-se um grupo de funcionários dispostos a fundar um grupo de danças folclóricas italianas. Essa ideia foi levada ao presidente da empresa, Francisco Stedley, que muito gentilmente acolheu a ideia da formação do referido grupo. Em meados de 1984, iniciaram-se os ensaios. No início, tudo muito difícil. Os bailarinos não tinham experiência, mas com o passar do tempo e a paciência da então professora, a coreógrafa Carla Sebem, as músicas foram tomando corpo. Havia a necessidade, então, da escolha do nome do grupo. Um concurso entre os componentes foi realizado e o nome de Ricordo d'Italia foi escolhido por sugestão da senhora Regina Saraiva, componente do grupo. Nada mais significativo do que recordar as nossas origens. Outro dilema foram os trajes, e graças ao trabalho maravilhoso e voluntário da artista plástica Vera Stedley Zátera, no início de 1985, os trajes foram confeccionados. Assim, em 26 de outubro de 1985, oficialmente estava sendo lançado o Grupo Ricordo d'Italia, formado pelos funcionários da nossa empresa. Este evento foi realizado com muito sucesso no salão do Clube Recreativo Frasle, em Forqueta. A partir de então, o Ricordo já se apresentou nas mais diferentes localidades, algumas delas, por exemplo, Santa Rosa, Céu Azul, no Paraná, Santa Cruz, na Oktoberfest, Jornal do Almoço, ao vivo, na RBS TV, por 3 oportunidades, Santa Maria, Porto Alegre, Jaguari, Montenegro, Torres, Capão da Canoa, Bento Gonçalves, Garibaldi, Florianópolis, Gramado, Canela, Nova Petrópolis e em muitos outros locais. Diversos locais foram palcos para o Ricordo que nesses 16 anos trilhou um caminho de levar a arte da dança às mais diferentes culturas, sempre levando o nosso slogan: a alegria della danza e dei canti italiani, com muito sucesso. Hoje, dia 5 de agosto de 2001, com a presença de 18 integrantes: Ademar Romeu Iscariote, Carlos Almeida, Cirilo Piva, Denise Almeida, Eliane Maria Pilati, Elvis José Terres, Everton Correia, Fábio Rafael dos Reis, Jaqueline Formigueri, Luana Troglio, Marcos Malacarne, Nailu de Paula, Nélio Enderli, Sandra Pisato, Sherida Formigueri, Vera Alice Lago, Vera Lúcia Melo e Vilmar Marini, reuniram-se para fazer esse trabalho como forma de registro do que temos para apresentar para o público. O sucesso do grupo deve-se à união de pessoas como Denise Almeida, que faz a sua primeira apresentação, e Cirilo Piva, Eliane Pilati, Nélio Enderli e Vera Lúcia Melo, que fazem parte desde a sua fundação. São 18 danças e uma encenação, que conta a história da partida da Itália, chegada ao Brasil, as dificuldades e o trabalho que os nossos imigrantes tiveram na nossa região. A coordenação artística é de Daniela Rossi, mas durante os 16 anos, quem esteve ocupando esse cargo por 13 anos foi a nossa grande amiga Suzy Vargas, e responsável pela maioria das atuais coreografias. Tivemos ainda a participação, quando do início do grupo, da Carla Sebem, entre 1983 e 1985, e Maria Luísa Dutra em 1986. A coordenação administrativa é de Ademar Romeu Iscariote, mas já passaram pelo cargo Vilmar Marini, Elvis José Terres, Vilmar Cassânigo e Nélio Enderli. Conta a história que há mais de 125 anos na Itália, o povo sofria com a falta de terra para plantar e com a escassez de trabalho. Este povo tinha história e, como característica principal, a sua força de trabalho. Então, lançou suas esperanças num sonho, o de abandonar o seu país e buscar na América um pedaço de terra que pudesse acolher a sua vontade de trabalhar. No rosto de cada um haviam dois sentimentos contraditórios: a tristeza de abandonar seus familiares e sua terra natal,
e a esperança de encontrar um novo país que pudessem chamar de pátria. Hoje, esses pioneiros cantam e dançam em homenagem a esses homens, mulheres e crianças que corajosamente enfrentaram todas as dificuldades e colonizaram a nossa rica região serrana do Rio Grande do Sul. Mérica, na região de colonização italiana, é conhecida como Canto dell'Immigrante, ou Da Itália Nós Siamo Partiti. Esta música é considerada hino do imigrante italiano na nossa região. Por isso, o Ricordo d'Italia homenageia o nosso imigrante com a sua pequena encenação, onde retrata a dificuldade da chegada na terra, onde nada havia, o árduo trabalho para colonizá-la e a alegria de construir as cidades que hoje habitamos. Para coroar esta alegria, será dançada em seguida a música Domans é Festa, que conta em forma de brincadeira e flertes a alegria dos jovens para o encontro das suas namoradas, num dia de festa.
polca italiana. A polca é um ritmo polonês, que primeiramente difundiu-se na Alemanha e depois no mundo todo, e que com o seu ritmo contagiante tomou os aspectos melodiosos de cada país. Na Itália não poderia ser diferente, e o Ricordo interpreta agora a polca italiana. La Monferrina, música originária da região norte da Itália. É uma dança que homenageia a força da mulher italiana, que dividiu com o seu marido não só o trabalho caseiro, mas também foi para a lavoura construir um novo país. Sagra paisana. Sagra significa alegria, encontro, confraternização. Nesse espírito de festa, o Ricordo dança agora a Sagra paisana.
Sobre esta dança, sabe-se apenas que pertence ao folclore da região de Valdosta. Tarantela Sulaia. Entre disputas, encontros e desencontros, o que importa mesmo é a festa. Dançar por dançar, um ato fraterno, onde o que importa mesmo é a alegria e a amizade. E no final, sozinho mesmo, ninguém fica. É o que nos mostra a Tarantela Sulaia. Quadrilha paisana. Popular em sua essência, a quadrilha paisana procura resguardar o clima de festa e de alegria, onde il signore e le belle donne contagiam-se pela música e dançam até cansar.
contradança. Os italianos gostam de ser exibicionistas. E no Ricordo não é diferente. A contradança é uma dança tipicamente masculina, onde os rapazes tentam mostrar as suas habilidades como dançarinos. Vamos ver o que acontece quando uns tentam ser melhores do que os outros. Com vocês, a contradança. Polca del Vino. A polca del vino é uma brincadeira onde as meninas vão atrapalhar o trabalho dos rapazes, sempre convidando-os para dançar.
Passo Nedo. É uma dança de origem siciliana. Foi muito popular no século passado, onde era dançada em festas e em casamentos. Faz parte das danças coletadas pelo Cordai, a Comissão de Resgate das Danças Italianas de Serafina Correia. Vamos ver o que acontece agora? Il Lupo, dança baseada no folclore do sul da Itália, onde as músicas são alegres e contagiantes. Esta dança é um desafio aos bailarinos, exigindo deles não só a alegria, mas também a agilidade em seus pés. Mostrando um pouco dessa agilidade, o Ricordo de Itália apresenta agora Il Lupo.
funiculi, funicular. O Ricordo mostra agora para vocês uma das mais conhecidas músicas italianas. É uma coreografia expressiva, uma melodia muito contagiante e, dentro do espírito italiano, faz uma alusão ao exibicionismo dos rapazes na tentativa de mostrar as suas virtudes na arte de cortejar as moças. O Ricordo dança agora Funiculi, Funicula. Tarantela siciliana. O termo tarantela é originário das aranhas tarântulas. Sabe-se que a sua picada causa febre, delírio e, segundo a crença popular, provoca sintomas que levariam o doente a cantar e a dançar. E agora, como se tivesse sido picado pelas aranhas tarântulas, o Ricordo dança a tarantela siciliana.
Tarantela napoletana. A tarantela napolitana é uma dança da região de Nápoles. Conta-se que naquela região haviam muitas aranhas conhecidas como tarântulas, daí originando o termo tarantela. Com vocês, a tarantela napolitana. Tarantela calabresa. Originária da Calábria, a tarantela calabresa mostra o exibicionismo dos dançarinos através de passos fortes e bem marcados. Esta dança faz parte da pesquisa do Cordai, a Comissão de Resgate das Danças Italianas de Serafina Correia. Para vocês, o Ricordo mostra agora uma reinterpretação da tarantela calabresa.
Tarantela de la Alegria. A Tarantela de la Alegria retrata o contentamento e a jovialidade com movimentos rápidos e ruídos de pandeiros. Vamos ver como é que o grupo apresenta a Tarantela de la Alegria. Tarantela Sciallusa. Dinamismo, versatilidade e alegria. Três predicados que fazem parte do espírito italiano. A Tarantela Sciallusa explora justamente essas três características, através de uma coreografia diversificada, onde dois grupos dançam ao mesmo tempo coreografias diferentes.
Passeggio per Atitrezza. É uma coreografia baseada no folclore da Sicília. As danças sicilianas caracterizam-se pelo movimento rápido e pelo exibicionismo dos dançarinos. Procurando manter o espírito siciliano, o Ricordo dança agora Passeggio per Atitrezza. Siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina a vapore, e all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fiori. Cosa sarà la sta America? È un bel mazzolino di fiori. All'America noi siamo arrivati,
non abbiamo trovato né paglia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà?